Ele faz uma pergunta muito interessante. Quais as qualidades que se deve admirar num poeta? Aí o Eurípides vai responder, o que, que ele diz? Ó, o talento e o conselho, porque melhoramos o nível dos cidadãos. Talento, conselho. Conselho em quê? Naquilo que você usa, como fala nos seus personagens, sirva como conselho, como educação para a sociedade, para os cidadãos, né? Ok, vamos ver o que, que o Ésquilo debate em relação a isso. E se não cumprires esses propósitos, e pelo contrário, de sérios e dignos, tiveres feito deles uns rematados vigaristas, que castigo acha tu que mereces? Se ele não conseguir com que as pessoas se tornem sérios e dignos, mas vigaristas, né? Porque ele falou em conselho. Se ele não fizer através desse conselho que as pessoas se tornem sérios e dignos, mas vigaristas, qual é o castigo que ele, Eurípides, mereceria? O Dionísio responde, ó, a morte. Não é a ele que deves fazer essa pergunta. Lógico que ele não vai responder algo desse tipo. Ele não vai falar da própria morte, né? Até porque ele também já está morto. O Ésquilo, repara só que tipo de gente à parte ele herdou de mim. Uns fulanos valentes, com os bons palmos de altura, incapazes de desertar, ou seja, de abandonar qualquer coisa. Desertar, normalmente desertar as tropas, né? Uma guerra, coisa desse tipo. Tá? Quem deserta normalmente são as pessoas que largam as armas e vão e fogem. Né? Era uma das coisas mais covardes de que se tinha conta na antiguidade. Tá? Não sei se vocês sabem, na antiguidade mesmo, nem nessa época aí, talvez até um pouco antes, na época lá da Ilíada, depois de uma batalha, vocês sabem que uma guerra é feita de várias batalhas, né? Pode ser uma, mas também pode ser várias. Depois de uma batalha, digamos uma tarde de batalha, vinham as famílias, o pessoal carregar os corpos. Quando eles chegassem no campo de batalha e eles vissem alguém perfurado, massacrado, todo pelas costas, e somente pelas costas, só tinha um porquê disso. É porque a pessoa largou as armas e saiu correndo. Deu as costas para o campo de batalha, e por isso ela foi ferida. Porque o normal, e as pessoas levavam isso em conta, era você lutar de frente a frente. Tá? Não que evitasse que o outro fosse ferido pelas costas, logicamente, mas durante a batalha, um chamava o outro para baterem de frente, né? Se a pessoa cai, vira, não sei o que, e o outro vai e golpeia nas costas, aí é um outro porém, né? Mas percebam como os antigos eles levavam isso muito a sério, tá? Então o Ésquilo está dizendo aqui, ó, valentes, bons palmos de altura, incapazes de desertar, que não tem nada a ver com esses badamecos, uns patetas alegres e uns aldrabões que para aí andam hoje, que por aí, né? Andam hoje em dia. Trata-se de gente que respirava dardos, os que ele produzia, né? Gente que respirava dardos, né? Lanças, né? Dardos e lanças, elmos de penacho branco, capacetes, caneleiras com alma forrada de 7 peles. Que era o que se dizia dos grandes escudos, né? 7 peles. Eles pudessem segurar
o ataque, né, da arma ele seguraria através dessas 7 peles. Não era somente uma, né? Aí o Dionísio. A coisa vai de mal a pior. É com essa dos elmos que ele ainda vai me lixar outra vez. O Ésquilo tá sempre falando de um passado glorioso, né? Os grandes heróis, as batalhas. Ele falou aqui, ó, capacete, caneleira, alma forrada de 7 peles, né? Penacho branco, elmo, enfim, coisas de heróis, né? De grandes combatentes. Ao contrário do Eurípides, né? Eurípides. E tu, que fizeste tu para lhes inculcar esses princípios, né? Aí o Dionísio, fala lá, Ésquilo, não te faças caro, nem te ponhas a armar o pingarelho. Ao Ésquilo, fiz uma peça cheia de Ares. Quem era Ares? Era o deus da guerra, né, gente? Ares é o verdadeiro deus da guerra, tá? Não é aquele negócio de Kratos, que vocês têm o costume de dizer que aquele personagem lá daquele joguinho, o Kratos é filho de Ares, tá? Kratos é filho de Ares. Ares é o verdadeiro deus da guerra, tá bom? Quando ele diz assim, fiz uma peça cheia de Ares, ele está dizendo o quê? Fiz uma peça cheia de guerra, né? Cheia de heróis, cheia de conflitos, coisas desse tipo, tá bom? Dionísio, qual? Que peça, né? Ao Ésquilo, os 7 contra Tebas. Eu tenho essa peça aqui, tá? Fulano que a visse ficava em pulgas por combater, ou seja, ficava doido para combater. Aquele que visse aquela peça, né, ficaria com vontade de combater, né? Dionísio, aí está um caso em que tu meteste o pé na argola. Os tebanos tornaste-os mais aguerridos no combate, por isso toma lá. 7 contra Tebas. Deixa eu explicar rapidamente. Há 4 peças nesse livro aqui, tá? E uma delas é 7 contra Tebas. Tebas era uma cidade, inclusive era a cidade natal do Dionísio, tá? Só que Tebas, nessa época aí da peça, ela era uma espécie de uma rival de Atenas. Então, quando ele faz uma peça em louvor do povo de Tebas, da cidade de Tebas, ele está fazendo com que Tebas se insurja contra Atenas. É essa a reclamação de Dionísio, tá? Veja bem o que ele disse. Ó. Aí está um caso em que tu meteste o pé na argola, ou seja, como se fossem os pés pelas mãos, tá? Argola. Argola não é aqui em cima. Como é que a pessoa vai meter o pé na argola? Não sei, o pé pelas mãos, né? Os tebanos tornaste-os mais aguerridos no combate. Por isso, toma lá. E ameaça bater em Ésquilo. O Dionísio ia bater no Ésquilo, tá? O Ésquilo, vocês só tinham de se exercitar, mas não estiveram para aí virados. Depois, com a representação dos persas, que é outra peça dele, a mais antiga peça que hoje existe na humanidade, tá, gente? É a mais antiga peça teatral, que existe. Eu tenho ela aqui, tá? Os persas. É do Ésquilo, tá? Ao celebrar um feito maravilhoso, ensinei-lhes a ânsia de vencerem sempre o inimigo. Era a invasão dos persas à Grécia e a derrota dos persas nisso, tá?
Vamos já dar uma segunda pausa. Deixa eu ver se está faltando espaço. Ainda não. Johnny Wilson. Realmente para mim foi um deslumbramento quando o quê? Quando tu entoaste aquele lamento pelo falecido Dario. O professor não é Dário, não. Tem gente que chama Dário, tem outros que chamam Dario, tá? Era um dos reis lá dos persas, tá? Ciro, Dario... Ciro era pai de Dario, se eu não me engano. E por aí vai. E logo o coro, a bater as mãos, assim gritava, ai, ai, ou seja, eram os persas gemendo de dor que os gregos estavam colocando eles para correr. Tá? Ésquilo. Ora, aí tens o tipo de assuntos com que se devem preocupar os poetas. O Ésquilo falando. Ele fazendo a defesa da peça dele. Não é para você estar falando de mendigos, falando de mulheres sofredoras, falando de heróis que estão sofrendo. Você tem que falar de grandes heróis, de grandes circunstâncias, de expulsão dos inimigos, coisas desse tipo, de grandes guerras. É isso que ele está fazendo a defesa. Tá? Ora, aí tens o tipo de assuntos com que se devem preocupar os poetas. Se não observa bem como, desde o princípio, os verdadeiros bons se mostram úteis. Orfeu ensinou-nos a celebrar os mistérios e a evitarmos os sacrifícios. Orfeu é um ser mitológico aí que teria ensinado a música, a poesia, enfim. Havia inclusive até algumas peças em homenagem a ele. Peças não, né? Versos, tá bom? Museu, a cura das doenças e os oráculos, é outro ser mitológico, tá? Exildo, o trabalho da terra, as estações das colheitas e as tarefas agrícolas. Exildo, eu tenho peça aqui do Exildo, tá? Trabalhos e dias. Muito significativo, tá bom? E Exildo, ele é antes desses poetas aí. Ele é mais ou menos 700 antes de Cristo. E o Ésquilo, por exemplo, é 400 a.C., tá? É quase 300 anos de diferença, tá bom?